Live. Isso. Boa tarde. Bruno, boa tarde, Maria Aparecida. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Quero agradecer a sua disponibilidade de poder participar conosco. O Bruno também. Boa tarde, Bruno. Tudo bom? Boa tarde a todos. Obrigado, Cida. Boa tarde, Marta. Vamos compartilhar mais um dia de conhecimento nessa semana que está muito produtiva. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Então, para quem não sabe, quem não assistiu nenhuma live ainda, né, a gente começou ontem, temos até quinta-feira muitos assuntos interessantes, né, voltados para o tema das desigualdades raciais na educação. E hoje nós temos uma convidada muito especial, deixa eu pegar aqui a ficha dela, a Maria Aparecida, né, que é gestora pública e vai compartilhar conosco das suas aprendizagens, né, das questões, e nos fazer pensar a respeito das ações de políticas públicas, né? E tem como tema a live de hoje a administração pública e o gerenciamento das políticas públicas de promoção da igualdade racial no governo. E a gente tem aí uma tarde proveitosa, né? Antes da gente... o Bruno hoje vai ser o nosso mediador, né? A gente escolheu esse formato para o mês de novembro, para a gente poder ter especialistas no assunto e discutir juntos, né? E trazer as questões da nossa educação, do nosso município, da sala de aula, e o Bruno, que está aí bastante presente, faz parte do trabalho que a gente desenvolve na rede. Olha... Nós já temos colegas aqui nos aguardando desde 15 para as 2, né? Já estão aqui na sala aguardando o início. Eu quero dar uma boa tarde a Fabi, a Claudirene, e a Secretaria Municipal está aqui presente também, a Genaina Soares, a Natália, Inês Macieira, Adriana Oliveira, Lídia Marinho, Simone Martins, Igor Jorge, Alê Nascimento, Beatriz Pereira, Moema, Carmen, Gessiane, Carla Jucá, tá aqui, ó, Carla Jucá e Simone, tem algumas pessoas aqui, gente, que participam de todas as lives, não perde uma. Luciano Mendes, Danusa, Ana Paula, Simone Couto, também participa de todas, Vanusa, Caterine, Jordan Bessa, olá, Jordan, amigão de trabalho, Lúcia Amélia, Kátia Canipelli, Priscila, Gilês, Tiago, Fernanda, Roberta, Giovana, Ana, Bárbara Flores, Márcio, Sayonara, já tem bastante gente. Olha... Sejam bem-vindos e bem-vindas. Acredito que vai ser uma tarde de muito aprendizado, né? Um tema que nos atravessa. A gente que diz assim, não gosta de discutir política ou não tem uma política partidária, a gente está falando aqui de política pública, né? Política de governo e política que move e mexe no nosso trabalho na sala de aula, né? Eu estava lendo um artigo a respeito do tema e a gente percebe assim, o quanto na escola ainda falta da gente discutir sobre os assuntos que envolvem as políticas públicas de igualdade racial, né? A gente fica tão distante desse tema muitas vezes, e essa semana a gente tem a possibilidade, e hoje principalmente, de ter a Cida aqui compartilhando conosco. Cida, seja bem-vinda, fique à vontade. Bruno também, você é de casa. Então, obrigado, Cida. Bruno, de suma importância ter esse debate. Fique à vontade. Eu queria agradecer, né, ao CETEB, eu quero agradecer à professora Marta, ao Bruno, né? Eu quero agradecer aqui a Ancestralidade por estar nos proporcionando esse momento, né? Que se não fosse a resistência
nós não estaríamos discutindo hoje políticas públicas de igualdade racial em governos, muito menos, né, num espaço tão importante que é a educação. E, para mim, estar aqui hoje é muito interessante, porque eu falo de um lugar que eu conheci o racismo em vários lugares, né? Que a gente que é negro conhece o racismo em vários lugares. Mas muito menina, eu conheci o racismo na própria sala de aula, né? Eu, enquanto menina no ensino fundamental, eu não entendia bem o movimento interno da sala, né? Eu não entendia bem algumas relações em que uma aluna era escolhida para um destaque, outra aluna era escolhida para tal destaque. E eu, como outras alunas negras, nunca éramos escolhidas para destaque algum, né? E mais tarde a gente vem compreendendo esse processo da estética, né? que ele molda no Brasil os espaços de ocupação, né? E amadurecendo mais anos e anos, a gente vem percebendo que é um sistema estrutural, né? Que é o famoso racismo estrutural, que hoje é discutido em todos os setores, né? Que é um processo que ele vem da construção da identidade brasileira, no processo da escravização, que ele toma espaços institucionais, porque ele se torna, na verdade, um modelo onde nós não éramos vistos. Então, quando você está ausente de um espaço constituído e considerado como produção de conhecimento, produção de desenvolvimento, estrutura administrativa, ou até estrutura de construção mesmo de cidade, de país, de Estado, logicamente você é colocado no lugar que você está sendo pensado na sociedade naquele instante, né? Uhum. E para a gente falar um pouco sobre esse tema, a gente tem que entender que a administração pública no Brasil, ela se instalou a partir de 1549 com as capitanias hereditárias. Então, ela surge com o fracasso da outorga da administração do território a particulares, né, que era de tal pessoa administrar tal lugar, e aquilo não estava funcionando. Então, em 1808, com a chegada da família real no Brasil, instituiu, né, o aparato administrativo maior, né, que veio com a proclamação do Reino de Portugal com o Brasil e Algarves, né? Nessa época, várias instituições foram criadas no Brasil, como a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil. Aí depois, quando a família portuguesa ela volta, né, de novo para a corte de Portugal, e Dom Pedro I ele se torna o príncipe regente, de 21 a 22, a gente tem um período de estruturação da administração pública, né? Ela é montada durante a Guerra Napoleônica, essa estrutura foi também aproveitada, e depois, com a subida de Dom Pedro II ao trono, desempenhou, né, o Estado brasileiro com poder de moderador, né? Então, onde as atribuições ficavam centradas no moderador, que era o rei, né, que subiu ao trono, Dom Pedro II. Aí, nesse período, também veio o período regencial, né, que o poder governamental instituiu as províncias, né, as assembleias provinciais, né? Mesmo em 1847, constituindo um conselho administrativo, o modelo da administração foi patrimonialista, ou seja, o Estado estava a serviço das oligarquias locais, né? A situação permaneceu durante todo o processo até a proclamação da República. 1930, a chamada República Velha, o Estado brasileiro se comprometeu com o mínimo de modernização.
ainda era num estilo muito burocrático, né? Em 1838, a gente tem, sim, uma grande transformação na administração pública. Aí eu fiz um pouquinho essa linha do tempo para dizer que, em 1838, é a década de 30 que houve o primeiro movimento de organização negra no Brasil, que foi a Frente Negra Brasileira. Então, só para a gente perceber que, de 1549, quando se institui a administração pública no Brasil, até 1930, com a República Velha, né, 1838, com o Departamento de Serviço, de Serviço Público, com DASP, né, colocado pelo Getúlio Vargas, é onde a gente começa a construir um departamento, né, de profissionalização da administração pública no Brasil. Então, é só para a gente entender nessa linha cronológica que, de 49 a 38, quando o movimento negro brasileiro ele denuncia o mito da democracia racial, quando intelectuais negros entenderam que eles precisavam colocar um pensamento de combate ao racismo, de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento às diferenças pela cor da pele, social e econômica, foi aí que a administração pública começou a ter a primeira reforma administrativa, com criação de departamentos. Olha quanto tempo. Gente, um longo percurso, hein? Não, e durante todo esse processo, nós estamos ausentes. Eu estou falando aqui de ausência. Tá? A palavra-chave aqui é ausência. Onde estávamos? Onde estávamos? O que estávamos pensando, né? Exatamente. O que estávamos fazendo, não, né? Ninguém percebe. Né? A gente não pensava. Não pensava. Então, de 38, nós temos a gente não pensava. Né? Agora, de 38 até 1988, quando foi, né, foi o processo da redemocratização, a Constituição do Estado brasileiro, que aí foi instituído o primeiro órgão que discutiu a questão racial no Estado brasileiro, que foi a Fundação Cultural Palmares, que eu fiz parte durante um ano. Fui a presidente. Eu fiz essa linha do tempo só para a gente entender que a estruturação na administração pública do racismo, ela se deu por ausências. Ela se deu através de um processo de pensar o Estado dentro de um modelo escravocrata. Então, a administração pública, ela foi pensada dentro do modelo escravocrata. E aí, nesse período, educação, os negros não tinham direito. Produção até cultural porque era... Né? Então, é só para a gente entender por que essa dificuldade da gente implementar as políticas públicas de promoção da igualdade racial, que ela vem sendo vencida de 38, depois de 71, com o movimento negro contemporâneo, né? E aí chega até a gente ter a Lei 10.639, que aí mexe, né, com a educação, cria-se a SECADI e se pensa, né, em colocar na educação uma educação que conte a história dos reinos africanos, que pode trazer crianças, adolescentes e jovens a se reconhecerem enquanto sujeitos da construção da identidade brasileira. Então, eu escolhi esse tema porque eu venho pensando muito nisso, olhando muito para isso, porque nós precisamos, nesse momento hoje, pensar como a gente enfrentar esse racismo estrutural e institucional a partir dessa cronologia, para que a gente possa ter justificativa de promover ações efetivas. Né? Ótimo. Então, eu te cortei, Bruno, desculpa, mas eu queria fazer Bruno, não, por só favor, para finalizar o raciocínio. Não, tudo bem. Quando você fala em políticas públicas, né, tem a questão de políticas públicas e políticas sociais, né? Então, as políticas públicas elas estão na Constituição. No artigo 6º da Constituição, está lá na questão da igualdade, o que o governo deve se fazer. Mas há muito que fazer ainda, porque as políticas públicas, de fato, elas são pensadas por um pequeno grupo. E como você citou aí a questão da estrutura administrativa, né? A questão da igualdade social, ela acaba ficando de fora. Ou seja, deixa para pensar isso depois.
Então, assim, como você, como gestora da Fundação Palmares, né, dentro das ações políticas, dentro das ações públicas que você está, quais são os avanços e retrocessos que tivemos até agora? Só retrocesso, né? Então, avanço agora não posso citar nenhum, porque a portaria gente, eu fui para Palmares em 2015, 12 de maio de 2015. Eu saí da Palmares 12 de maio de 2016. Quem me convidou foi a presidenta Dilma, então nada mais justo que eu sair com ela, né? Ela me convidou e ela foi retirada, Sim. eu me retirei, né? Então, até ali que a gente fala 1988, que foi construída a Fundação Cultural Palmares, dali foi um avanço crescente, que veio a Palmares, depois vieram vários órgãos de atenção integral da saúde da população negra, veio a SECADI, que é o espaço da educação que trata das relações raciais na educação. Foi se instituída em 2003 a Lei 10.639, né, para tratar da cultura africana nas grades curriculares. Uma grande conquista, né, Cida? Depois, uma grande conquista. Grande conquista. Isso tudo eu estou falando das conquistas, né? Depois veio a Conferência de Igualdade Racial, que abriu a grande discussão e deu a oportunidade da estrutura do Estado pensar com a sociedade o que era necessário fazer e, com a força do povo, construir políticas públicas que o povo necessitava de receber. Depois, antes disso tudo, nós tivemos Durban, gente. Nós podemos esquecer de Durban em 2004. Né? Durban foi a conferência mundial, a maior conferência mundial de combate à discriminação racial, ao racismo, à intolerância correlata, à xenofobia. Nessa conferência instituiu-se a política de cotas no Brasil. Quando a delegação foi a maior delegação mundial, foi a brasileira, foram 540 delegados brasileiros que se encontraram Abdias Nascimento, Nelson Mandela, todas as lideranças que construíram e sedimentaram, Paim, Benedita, Caó, todas as grandes lideranças que sedimentaram políticas públicas de promoção da igualdade racial no Brasil estavam nesse encontro. E quando a delegação vem da África do Sul, se instala em 2010 as cotas raciais na UERJ. Então, veio primeiro pelas cotas raciais na UERJ, que foi garantir a entrada de maior número de pessoas negras, de jovens negros na universidade. Aí veio, eu lembro desse debate. Isso é tudo depois de Palmares. Sim. Aí veio depois SECADI, né? Aí veio a CEPIR. A CEPIR foi o grande órgão, o primeiro órgão ministerial, eu vou dizer, do mundo, que tratou exclusivamente da questão racial. Tá? Então, esses, para mim, foram os avanços que nós conquistamos até 2016. Em 2016, com a portaria, que eu não me lembro aqui o número dela, mas foi a portaria que reduziu a CEPIR à secretaria, reduziu o INCRA, a regularização das terras quilombolas, que a SECADI virou uma assessoria. Então, toda essa reforma administrativa de 2016, ela reduziu as conquistas de 88 até 2016. E daqui para cá, eu não posso dizer que teve avanço institucional na estrutura do governo. Eu entendo um avanço profundo da formulação de enfrentamento ao racismo pelas universidades, pelos espaços de governo comprometidos como esse que está aqui, mantendo um debate, furando a bolha interna do tamanho que pode, na condição que pode. Os movimentos sociais negros que não se calaram, que lutaram para manter, né, a denúncia dessa desconstrução das conquistas. Então, eu entendo que hoje, em governos, nós não temos mais avanços.
tá? Porque o Estatuto da Igualdade Racial, ele versa sobre o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ele versa sobre o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E isso tudo que ele versa, se os entes federados não implementarem, não há como não há mudança, né? aplicar as políticas efetivamente, né? De forma... aí não tem força. É que não tem força, né, Marta? Até faz, mas não tem mais força, né? Porque o órgão que era a CEPIR, o grande órgão, que era ali a matriarca dos órgãos federados de igualdade racial, que amparava a educação, amparava a saúde, amparava a cultura, amparava a juventude, mulheres. Ali era a grande articuladora que nós poderíamos socorrer quando a gente sentisse, né, a necessidade da mãe vir nos ajudar aqui no estado ou no município. E nós perdemos essa matriarca, né, de resistência institucional. Perdendo isso, ficou os espaços das universidades, ficou os espaços dos movimentos, organizações negras que surgiram, coletivos negros que surgiram. Isso nós tivemos muitos avanços. Que denunciaram, né, as organizações internacionais, né, que também vêm nos ajudando a denunciar. Eu acho que hoje é mais uma questão mais social. Bruno, você ia comentar? Não, a respeito das políticas públicas, da questão da pandemia, né? Vemos que a questão da Covid, a Covid, ela agravou a situação, principalmente dos negros no Brasil. Então, aí podemos ver como que a carência de políticas públicas que são pensadas por pequenos grupos seletos que não escutam, né? Não tem uma consulta pública à população que realmente necessita e que são implantadas, está aí. A infraestrutura foi criada, está aí, que lutem, né? Então, a pandemia só vem mostrando essa desigualdade no Brasil, né? Então, a Cida fez esse recorte aí da questão estrutural dos governos. Eu diria que em escala local, né, municipal, estadual, principalmente federal, a carência de políticas públicas ainda é muito grande. Exatamente. Precisamos avançar. A importância, né, para a gente entender um pouco a importância desse setor e da força que ele mantinha, é que chegava na escola e chegava ao governo do município condições de discussão, né? Porque a gente foi perdendo. Eu me lembro que uns anos atrás foi proposta uma formação muito bacana, diversidade, desigualdade, alguma coisa assim, que a gente recebeu uma formação do governo federal, mobilizando todos os municípios para discutir a questão da desigualdade, né? Foi muito produtivo. Eu me lembro de estar assim, participando desse grupo, alguns professores aqui de Búzios também participaram, e me lembro também que a gente deixou isso para trás, né? O quanto esse espaço de discussão dessas políticas, desses movimentos são importantes. E a gente, eu disse até numa das lives essa semana, porque aí a gente vai esquecendo, né, o quanto essas discussões que têm acontecido aqui desde segunda-feira vem situando a gente nos espaços de manifestação, né? Inclusive, a nossa palestrante da manhã falou muito bem a esse respeito. Não basta eu ser antirracista, eu tenho que participar, eu tenho que saber o que os movimentos estão discutindo, eu tenho que me mobilizar, né? Eu tenho que participar de alguma forma, e isso faz toda a diferença. E a gente vê, se não fosse esses grupos, né, como você diz, esses movimentos que acontecem nos municípios por determinados grupos, acho que nem isso aconteceria mais, né? E se mantém essa discussão por conta ainda desses grupos, que se mantém, pelo menos aqui em Búzios, a gente tem alguns grupos muito ativos, né? Alguns deles participando conosco essa semana. Até porque as políticas públicas, Marta, ela, complementando a fala da Cida, né, que as pessoas pensam que as políticas públicas, não vou participar, desde que os políticos decidem. Eu já votei, então eles que lutem. E não é assim, temos que estar cobrando, temos que participar, temos que ver quais são essas demandas para serem implementadas. Não é simplesmente a cada 4 anos que você vai votar no seu candidato ali, né? Já tem um projeto para educação, esse projeto
foi implantado, estamos acompanhando. Infelizmente, temos uma memória curta na nossa sociedade, onde que não sabemos nem, né, qual foi o último candidato que votamos, quais foram as propostas efetivas dele, quais foram as conquistas realmente eles implantaram. Eles implantaram os projetos que eles prometeram em campanha, por exemplo, na área da educação, por exemplo, né? Temos uma dívida enorme com a educação pública, então temos que cobrar mais, temos que participar mais. Então, nessa questão das políticas públicas, devemos avançar muito ainda, né? Deixa eu, antes da Cida continuar, tem alguns comentários aqui, os professores comentando, né? A Val diz assim, para avançarmos, é preciso garantir propostas recorrentes sobre o tema, né, em informação continuada, como ocorre com projetos de leitura. A Ana Paula diz, né, até mesmo para avaliar se os mesmos estão politicamente corretos ou não. A Jupiracira diz, né? Na verdade, Bruno, concordo plenamente com você. A pandemia só veio mostrar o quanto de desigualdade social existe. Quer dizer, ficou à mostra, né? Não teve mais como disfarçar. Bem explícito, e a gente né? viu o quanto não se tinha de política pensada para atender essas necessidades. Os grupos, as ONGs, né? E os grupos que lutam para movimentos sociais, é que correram atrás e deram conta de ajudar a população, né? Porque foi o grande, assim, o apoio maior que as comunidades tiveram foram das ONGs e dos grupos sociais, dos movimentos sociais. Muita gente comentando. Raquel diz assim, infelizmente hoje, quem comanda a Fundação Palmares não tem preparo nenhum e nem parece negro. Só fala bobagem, só faz bobagem. Estamos vivendo um grande retrocesso com este governo, né? Reforçando aí a sua fala, Cida. Desigualdade nesse país é o que mais se tem, né? E os professores aqui comentando e concordando com você, Cida, do retrocesso, de todos os avanços que vivemos agora um momento de retrocesso. Pode Marta e Bruno, eu queria, assim, uma coisa que eu gosto de falar quando eu estou... Porque eu sou uma pessoa da política, né? Então... E muitas pessoas podem achar assim, ela tem lado, ela fala isso porque ela é do lado B ou do lado A. Né? Eu vou dizer para você que hoje em dia, para mim, direita e esquerda é sinal de trânsito. A gente não está podendo achar muito quem é do lado de lá, quem é do lado de cá, porque está todo mundo fazendo tudo com todo mundo, sabe? Para sobreviver nesse cenário da política brasileira. Então, está uma vergonha. É verdade. Né? Então, eu quero dizer que eu sou pela democracia. Eu sou disciplinada em entender que nós elegemos a democracia como a nossa bandeira de atuação pública na política. Então, eu disputo um pensamento e disputo um projeto, mas se esse pensamento, esse projeto ganhou, eu tenho que me adaptar a esse projeto, a esse pensamento. Então, eu acho que nós estamos vivendo, e a democracia é muito jovem no nosso país. O nosso país é um país que ele não tem uma base educacional que prepare as pessoas para pensar criticamente o país, para pensar, para ter certeza que a sua força popular, que a sua força de organização pública, ela é mais forte que a estrutura, porque nós não dependemos do Estado, o Estado é que depende de nós, somos nós que sustentamos o Estado. Então, a coisa está... O balcão, nós estamos do lado inverso do balcão. No Brasil, nós estamos do lado inverso do balcão. Né? O nosso lado é o lado de quem tem que pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Porque, para eleger, é preciso dos nossos votos. Então, na hora da decisão, para dizer quem ganhou, quem perdeu, a gente pensa, mas na hora de decidir o que é bom para nós, que é o nosso representante fazer a gestão do Estado, porque ele é o nosso representante, ele está a nosso serviço, eu não posso dizer, eu não posso ir lá para a porta dele com a maioria da população dizer, olha, não dá mais para a população negra viver da forma que está vivendo. Não dá para a educação não ser uma educação de base estrutural para que eu possa pensar o desenvolvimento do país, porque para mim a educação é ferramenta de desenvolvimento. Para mim, a educação é um laboratório de formação de homens e mulheres que pensam o país e que façam o país sair dessa condição. Para mim, seres iluminados são professores, são médicos, são cientistas, é o campo de formação. Esses são os espaços sagrados para mim, porque são os espaços que moldam a sociedade.
né? E esses espaços perderam o valor e perderam a força do povo de defendê-los. Então, eu aceito qualquer modelo de governo, desde que a necessidade da sociedade, da população, seja atendida. Não me importa qual é a ideologia ou o pensamento. O que me importa é se essa sociedade que eu faço parte, essa população que eu faço parte, ela está sendo atendida. Não dá para uns terem direito ao conforto, à saúde, à educação. Não dá para a gente perceber numa pandemia, onde todo mundo teve que ficar em isolamento social, pessoas passando fome. Não é razoável ver hoje a votação abrir um processo que foi tão discutido, que é construir um teto de gastos e depois se abrir um teto de gastos para poder atender 50 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, para receber um auxílio que é um aumento de R$100, onde você vai deixar de pagar precatórios obrigatórios para você poder aumentar um teto de gasto de um ano. Não dá para você pensar minimamente em pagar emendas parlamentares de relatores que não são inspecionadas, que não são carimbadas com obrigatoriedade de aplicação em tais serviços públicos, e você achar que está tudo bem. É isso que não dá. Então, não se justifica querer um país desenvolvido onde você não investe na educação como ferramenta de transformação da sociedade. Não adianta pensar em trazer fábricas 3G, 5G, 10G, 1000G, se você não tem mão de obra qualificada para tocar uma indústria que desenvolva e mova a economia brasileira, porque você não tem mão de obra qualificada. E quem faz isso são os espaços de educação. Então, para mim, a política ela é uma ferramenta para eu fazer esse debate, para eu apresentar essa proposta. Então, hoje, eu vim dialogar porque eu defendo que nós possamos cerrar fileiras em apresentar um programa integral de desenvolvimento da população negra. Não em setores, mas que o governo seja obrigado, como ele pensou o SUS, como ele pensou a educação, como ele pensa assistência social, que pense, sim, todas as demandas, onde dói mais na sociedade brasileira negra, que é a maioria, 54%, que é a pobre, que é a favelada. Onde dói mais? O que faz doer mais? É a falta de informação? É a falta de acesso? É a falta de ferramentas de conhecimento. Então, a minha defesa é um programa integral que ele abasteça o Estado brasileiro com recursos para que a gente, dentro dos espaços de educação, possa formar homens e mulheres capazes de não só contribuir, não só adquirir conhecimento, mas de transformar o Brasil, contribuir com seu olhar, com sua cultura, mas também ter condição de construir desenvolvimento econômico para o bem deles mesmos, né? Porque nenhum país está preparado para a pandemia, mas nenhum país é permitido não pensar numa transformação que estruture o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, depois de uma pandemia. Eu acho que o momento é propício para a gente fazer esse debate e pensar a partir desse retrovisor. Tá? Eu fiquei... um pouco do que eu queria falar para vocês. Cida, até porque temos que quebrar a narrativa que educação ela é gasto. Educação é investimento. Nenhuma nação do mundo conseguiu avançar sem investir na base, no chão da escola. É necessário ter formação continuada para os professores, é necessário ter infraestrutura para atender essa demanda, é necessário criar-se, condições para que o aluno permaneça na escola. Bruno, deixa eu... Sim. Então, tudo isso depende de uma ação pública também. Assim, é porque você falou uma coisa que... Sim. O que ele hoje está morando fora do Brasil e ele desenvolveu um conceito para a administração pública
que é a partir de conselhos científicos e econômicos, com auxílio de tomadas de decisão para grandes líderes de Estado, com a participação do povo. É esse modelo que ele dirige, sendo hoje um conselheiro do presidente da República do país dele, e esse modelo que a gente tem desenhado. E não há um país que nós pesquisamos, não há um país que não tenha conseguido sair de uma condição miserável para uma condição de desenvolvimento que não fosse pela educação. Não tem um país. Então, é sine qua non o investimento no meio de educação integral, com formação continuada de professores, com formação de empresários, com formação de cidadãos, com estruturação de família, com educação financeira, com projeto de vida profissional e familiar. Não existe uma sociedade estruturada sem isso, e que não seja orientada cientificamente, né? Porque nenhum aluno hoje, branco ou preto, de favela ou de subúrbio, que seja de baixa renda, que tenha a educação pública como sua alternativa de conhecimento, que vai conseguir furar esses problemas se ele não for orientado dessa forma pelo espaço da educação, com essa modelagem, entendeu? Então, eu só fiquei assim, feliz porque todos os modelos que a gente pesquisou de desenvolvimento passa pelo investimento na educação continuada dos professores e passa pelo investimento na qualidade da educação das escolas. Todos, não tem nenhum. E é muito barato, tá, investir nisso. É muito barato, porque você produz menos tudo de negativo que a sociedade produz. Sem dúvida. Investir em educação é desenvolver o país, é desenvolver a nossa sociedade, né? Então temos que quebrar essa narrativa aí, porque estamos ainda engateando na questão da educação pública, infelizmente. Temos muitos recursos, mas muitos desses não são aplicados de formas adequadas, como deveriam. Até porque, se fosse aplicado de forma adequada, teria um retorno imediato, né? E o investimento, ele é a longo prazo. Temos a cultura de cobrar coisas de imediato, mas o investimento, né, é longo prazo para ter um resultado. Então, você não pode ter um projeto da educação com investimento em políticas públicas somente para a minha gestão, por exemplo, 4 anos. Eu tenho que ter um projeto para que eu possa avançar, um projeto para a sociedade, não um projeto político meu. Então, isso que devemos romper. Estamos sem microfone. Então, que a Cida colocou, uma política de Estado e não uma política de governo. Então, ações que precisam ser pensadas para além do governo que está comandando. Olha, os professores estão comentando bastante aqui, dizendo assim, ó, a professora Débora Cidade está dizendo, Cida Abreu, você nos representa. Márcia Cruz está dizendo assim, isso aí, professora Aparecida Abreu, necessidades atendidas, começar na escola, na sala de aula. Val diz assim, falou tudo, apenas temos que lutar, reivindicar, acreditar. Calar é um ato de covardia. E aí os professores continuam, Ana Luísa. Peraí, quem mais? Deixa eu ler mais aqui. Daniele diz para você, né? Só falou a verdade. Deixa eu ver aqui. A José Alexandre diz assim, o Brasil é conhecido historicamente como o país do atraso. O resultado está aí com os retrocessos que estamos vivendo nos últimos 5 anos, que é um retrocesso não só nesse aspecto que você pontua, né, Cida, mas em todos os outros aspectos. Eu sou aluna do curso de psicologia, né, na minha 2ª graduação, e a gente tem acompanhado a luta de todas as conquistas, né? O retrocesso também nas conquistas em termos de saúde pública, de saúde mental, né? E que a gente tem perdido a cada dia. É assim, assustador. Né? E o quanto da população não sabe e não acompanha as perdas, né? Porque essas conquistas a gente já teve, né? Lutou-se muito para conquistá-las, e a gente, assim, da noite para o dia, acabou perdendo esses direitos, né? Não só nesses aspectos
de política pública de promoção da igualdade, mas em questões em várias outras áreas que eu acompanho mais de perto, também, né? A Val diz assim, nossa, dá vontade de chorar, precisamos de milhões de debates assim. Ainda tem gente muito conformada, né? Parabéns, Cida. As pessoas agradecendo. Juliana de Veríssimo diz assim, sim, muitos distanciam esse tema dos debates dentro das unidades escolares por terem represálias, por terem receio de serem distorcidos as intenções. Muitos que olham essa postura como partidária. E não pode ser uma postura partidária, né? Se nós somos professores efetivos do município, ainda que não seja efetivo, né? E fazemos parte desse trabalho que é desenvolvido na sala de aula, compomos a educação, né? A equipe da educação, eu acho que penso que precisa começar por nós. Nesses últimos dias, eu tenho pensado muito do que vai ser ano que vem, né? Nós vivemos 2 anos aí extremamente desafiadores, tivemos que reaprender a profissão, novas estratégias, não foi? Novos recursos, a gente teve que aprender a se adaptar e buscar novas informações que já estavam no mercado, porque o MIT já existia, não é? As plataformas que são gratuitas já existiam, os recursos tecnológicos já existiam, mas eles não chegavam à escola, não é? Não chegavam à sala de aula. Na verdade, o aluno com o celular, a gente, por não saber o que fazer com esse celular, não é? A gente impedia o uso. E agora a gente vê que não tem mais como trabalhar sem o celular, não é? Uma necessidade. Sem ter o grupo da turma no grupo do WhatsApp, sem fazer uma reunião pelo Meet. Eu tenho ouvido alguns professores que têm falado, poxa, mesmo que acabe a pandemia, a gente retorne 100% presencial, a gente precisa continuar com os debates virtuais, com as reuniões de coordenação virtuais, né? Porque a gente ganha tempo, ganha qualidade de vida, porque não se locomove menos. Enfim, eu penso que esse período que a gente viveu trouxe à tona muita coisa que estava assim encoberta na educação, principalmente, né? E que a gente precisa repensar para ano que vem, começar a pensar agora de como que a gente vai retomar esse lugar, né? Que a gente deixou durante 2 anos. Deixamos assim de forma física, né? Porque virtualmente a gente teve que trabalhar atraindo o aluno, envolvendo o aluno. Muitos desses alunos ficaram sem acesso diante de tudo que foi ofertado. Muitos dos alunos não tiveram acesso, a gente sabe disso. Alunos que esperavam o pai chegar com o celular à noite para poder acessar a turma, acessar o material. Alunos que só conseguiram ter acesso à turma no final de semana porque os pais estavam em casa com o celular, né, sem internet, sem condições de continuar os seus estudos. Então, eu penso que a gente tem muita coisa para discutir para ano que vem, né? E repensar o que a gente tem feito na sala de aula, como a gente tem ofertado a educação para os nossos alunos. Marta, quando a professora colocou aí a questão de devemos mais esse debate, devemos discutir sim, devemos ter sempre esse debate, que com embasamento e com conhecimento, não tem como discutir, né? Você com o conhecimento e com a informação, você entra em qualquer porta, né? Então temos que debater sim, não devemos ter medo. Não devemos ter medo, né? Sim, é verdade. A educação é assim, avançar, não retrocesso. Eu queria ser solidária. Quem que falou, Marta? Foi uma professora que colocou que atuar nessa discussão das relações raciais nas escolas não é fácil. Tem muitos muros ainda, tem muita dificuldade. Né? Eu queria dizer para ela, foi a Juliana. A Juliana Veríssimo. Juliana, você lembrou muito bem, isso é o racismo institucional, né? Estrutural e institucional. O institucional, ele é decorrente do estrutural, né? As escolas, né, eu quero falar com muito respeito, né? Ninguém é obrigado a ter consciência racial, nem saber lidar com os temas das relações raciais. Ninguém é obrigado, né? Mas o Estado é obrigado nessa educação continuada, a preparar os professores para saberem lidar com a diversidade dentro da sala de aula. Muitas das vezes que a escola
ela não permite, né, a implementação da 10.639, que hoje acho que é 14.645, eu não lembro bem, que agora também tem a indígena junto, né? Sim. A gente tem Ou que... Ampliada, É né? preciso dizer... É 1.645, né? É 11.645.08. É necessário... 11.645.08, é que juntou as duas. A gente tem que entender que não dá para trabalhar num país continental e diverso como o nosso, com tanta influência cultural africana, indígena, né, na formação da identidade, com os territórios de favelas e periferias quilombolas que estão no nosso entorno da escola e da vida da sala de aula, não dá para nós tratar, de novo falando, tratar como ausentes essas influências na educação. Então, o que essa lei quer é que as escolas incorporem, né, as verdadeiras histórias e as verdadeiras identidades que estão na sala de aula. Só dizer para vocês, a minha filha Isadora tem 23 anos, está se formando professora de português pela UNB em Brasília. TCC dela, ela me mandou, chorei com o TCC dela na quarta-feira passada, ela me mandou, mãe, terminei meu TCC. E vai ser professora, e a primeira vez que a minha filha, e é decisão dela, tá? Ela se colocou como estudante de medicina durante toda a adolescência dela, ela se preparou, quando ela foi fazer o primeiro laboratório para fazer o vestibular de medicina na UNB, ela chegou em casa e falou, mãe, eu resolvi não fazer medicina, eu vou fazer letras português. E aí eu aceitei, né? E só questionei e falei, Isadora, é isso mesmo? Mãe, é o que eu quero. Ela nasceu para ensinar português, ela nasceu para passar o conhecimento. Terminou o TCC dela quarta-feira, está se formando agora, né? Com 23 anos, já é monitora de alunos, já tem projeto, já dá aula, já é especialista em redação. Eu estou falando isso por quê? Porque quando a minha filha foi dar uma palestra comigo pela primeira vez, a gente deu uma palestra em Samambaia, lá em Brasília, que nós sentamos juntas na mesma mesa pela primeira vez. Ela estava muito nervosa, ela falou assim, eu estou nervosa por 2 motivos, porque minha mãe está aqui. Quando me falar, eu vou falar com minha mãe. A segunda coisa é que eu quero dizer para vocês que eu respeito os dialetos. Então, na minha sala de aula, primeiro eu vou entender o dialeto do meu aluno, para depois eu introduzir o português. Então, a minha filha me ensinou que primeiro se conhece o aluno, depois se pensa na matéria que vai se dar na sala de aula. É verdade. Né? Isso ela não me ensinou, mas esse é o legado que a minha filha está levando para dentro da sala de aula. Então, quando a gente fala de Lei 10.639, quando a gente fala de uma educação continuada, é aquele professor que, às vezes, não tem essa sensibilidade, ele passar a ter essa sensibilidade de dizer que isso não é uma política do PT, do PCdoB, do PSDB, do PSB, do PSL, do PSOL, do Raízes. Não é. Essa é uma política do autoconhecimento, da diversidade cultural que existe no nosso país. Isso é sabedoria, isso é uma maturidade que o nosso país, que a administração pública adquiriu para melhorar a performance do professor no ensino e para melhorar a absorção desse aluno, dele se identificar com essa sala de aula. Colocar os heróis negros, dizer dos heróis negros, é para saber que as teorias de Freud, que as teorias de Mozart, que as teorias de não sei de quem, que as teorias de não sei de quem, que são todas pessoas brancas, eurocêntricas, essas teorias não falam dos reinados africanos, não falam da construção da identidade brasileira, não fala do samba, não fala do maracatu, não fala da capoeira, não
pela cultura africana. Então, quando nós estamos falando de educação continuada para professor, de introduzir, e aí eu compreendo o que a professora colocou aqui, porque eu já vi N professores levando autoridades na escola para tentar falar da questão racial, porque a diretora, porque a professora, porque a orientadora pedagógica não aceita falar, porque o pai do aluno falou que agora nós vamos falar de macumba, que vai trazer o pai de santo. Não é nada disso. Não é nada disso. Entendeu? É como você fazer uma feijoada e não colocar a orelha de porco, o pé do porco, o charque, não colocar a linguiça. É como se fazer uma feijoada e não usar o que tem que usar. Cara. É feijoada light. É o nome é feijoada light. É feijoada vegana, Marta. Não vou falar com feijoada vegana. Não, Marta. Mas... Eu também não. Não falar dos veganos, não, Marta, não pode apanhar aqui. Que pode ter professores veganos aqui com a gente. Mas eu tô usando essa analogia para dizer que quando a gente fala, e eu entendo a professora, é que nós queremos falar do Brasil. É verdade. É que nós queremos falar do Brasil. O nosso país tem pessoas que nunca saíram da sua cidade, tem meninos de favela que nunca atravessaram o túnel para ir numa praia aqui no Rio de Janeiro. Tem, sabe? Porque aquele lugar é o único espaço, é o único território que ele acha permitido ele estar, porque nós não temos um país que diz que você tem direito a tudo que ele tem. Né? E eu estou falando porque eu conheço os 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, eu posso dizer que eu estive conversando com várias culturas na Amazônia, no Acre, no Rondônia, em Brasília, em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Pernambuco, no Recife, na Bahia, sabe, no Maranhão. Então, mas não é todo mundo que consegue ter essa vivência para entender a diversidade brasileira. E isso não está nos livros. A nossa identidade não está nos livros didáticos. Os alunos não se veem. Não se veem. Não se reconhecem, né? Não se veem como... Não se reconhecem. Isso, não se reconhecem. Então, quando fala de representatividade, é isso. Que felicidade para mim, se na época que eu disse para vocês de segunda série, que isso não sai da minha cabeça, que eu nunca apagava o quadro, eu nunca buscava água da professora, eu nunca recolhia o caderno, sabe? E sempre as mesmas meninas. E as outras meninas negras também não faziam isso. Ou eu tô doida, ou realmente as meninas mais bonitas, que era a tida mais bonita que tinha que fazer. A minha professora, coitada, ela não tinha essa maturidade, essa visão. Eu não estou culpando ela. Só que quanto mal ela me fez até eu entender que se ela gostava ou não de mim, se ela me chamava ou não para fazer as coisas. Eu era, na segunda série, eu não me esqueço do nome todo da minha professora, e eu não esqueço desses fatos. Só que eu tenho uma família muito estruturada, eu tenho uma família muito forte, que me dá muito amor e que me fez uma mulher forte a superar o racismo no meu cotidiano. Tá? Então, mas nem todo mundo tem essa estrutura em casa. Então, a gente tem que pensar. E assim, não só de coisas ruins, né, gente? Tem coisas muito boas, né? A pandemia nos mostrou muita coisa, mostrou que a tecnologia, o uso de internet é uma necessidade vital para todo mundo. É uma necessidade. Mostrou que não dá para as escolas não terem, não é laboratório de tecnologia. Exatamente, não é laboratório. O aluno ter acesso à internet e um computador para estudar dentro da sala de aula. É isso que precisa. E quiçá esse aluno levar esse notebook, esse computador para casa, para que ele possa ter acesso em casa também. Concordo, professora Marta, de manter essa relação da rede pela internet na educação, nos aproximou muito mais, nós conhecemos muitas experiências, aprendemos muito, amadurecemos muito e vimos que a vida é um sopro. Que uma pandemia, ela veio trazer para nós a consciência da morte, a certeza da nossa insignificância na Terra enquanto pessoas que não têm uma visão de mundo democrática, ampla, generosa, resiliente e humana. Eu acho que a pandemia, pelo menos para mim, ela trouxe esses aprendizados. Para nós, né? Acredito também. Exato. Aqui eu preciso ler... Fala, Bruno. Sim, quando a Cida fala da questão da pluralidade cultural no Brasil, né, vem o debate dos livros didáticos. Vem a questão dos livros didáticos, né?
devemos rever a questão dos livros didáticos também, que cada município, né, tem uma realidade. Então, temos que rever esses conceitos também, não ver que vem pronto lá do IDF, né? Ó, isso aí vai ser pronto para vocês, vamos trabalhar essa questão. Devemos rever essa questão também, né? Ainda mais do DF, tá, meu povo? Morei 12 anos lá. Ainda mais tocou na ferida, Bruno. Não dá para vir livro para o Rio de Janeiro pensado no DF. Não dá. Porque olha, a gente já está fica difícil. Fica difícil, realmente. Estamos nos minutos finais da nossa live, mas eu preciso ler aqui alguns comentários antes da gente passar para as despedidas, para as falas finais. A Nina Teles está falando assim: Bruno Rodrigues fez faculdade comigo. Que orgulho desse garoto. Abraços. Saudações. A Raquel Siqueira está dizendo, né? A Raquel está chamando a atenção aqui dos professores, né? Vejam os stories do CEP. A professora Val está dizendo: uau, letras, ótima escolha. Está dizendo que a sua filha fez ótima escolha. A Kátia Agura está agradecendo as lives oferecidas. Né? Essas lives foram pensadas em parceria com a equipe aqui do Bruno e da Débora. Aqui a Raquel também está falando: não há na cidade conselho de acompanhamento do Fundeb. Olha, Raquel, eu estive na CM semana passada, nessa semana ainda não fui lá, mas eu vi uma manifestação, né, o grupo se organizando para mandar, acho que o edital, esse conselho Fundeb está para ser formado. Fique atenta aí, converse com a sua diretora, que de repente ela já tem novas informações. Eu sei que está para sair a formação desse conselho, tá bom? A Carla Jucá está dizendo, infelizmente, Carla, além de comprarmos notebook, impressora, papel, material para as aulas, né? E não somos reconhecidos. Sim. Olha, Carla, talvez a gente não tenha o reconhecimento que a gente merece, que eu acredito nisso, né? Que esse tempo foi desafiador para todos. Mas eu também vi muita coisa bacana, assim, dos pais, nesse período, né, dos pais reconhecer. Eu assisti algumas lives muito interessantes e histórias no Facebook de pais que não tinham noção, né, do trabalho que os filhos davam na escola, mas eu acredito que sim, Carla, tem outras formas de reconhecimento, né, e a gente precisa lutar por esse reconhecimento. O professor José Alexandre diz: o Brasil é um país negro. Chegaram aqui cerca de 4,5 milhões de africanos no século XVI e no século XIX. 3 séculos e meio de escravidão e temos dificuldade com essa temática. É surreal, com certeza, né? E agradecimentos, né? O pessoal agradecendo, compartilhando, agradecendo o tema, a participação de vocês. É isso. Bruno, Cida, últimas palavras para a gente poder encerrar. Márcia Cricura está dizendo: falas inesquecíveis da professora Cida e professor Bruno. Falas inesquecíveis. Marcou, né? Mobilizou. Eu tenho que agradecer, exato. Temos que ter mais debates, não podemos fugir da temática, né? Não podemos fugir da temática nunca. A educação transforma, acredito que estamos no caminho. A Secretaria de Educação dando essa abertura, né? Esse processo, né, da educação precisa avançar. A pandemia, sabemos que todos os municípios passaram por uma dificuldade, nenhum município está preparado, nenhum país está preparado para isso, né? Da questão da pandemia, mas acredito que vamos melhorar muito. Então, serviu para rever, né, rever a infraestrutura, rever a estrutura que já está implantada em nossa sociedade, o que devemos melhorar, né? E devemos melhorar muito, como a Cida retratou aí. Devemos avançar muito ainda. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer à Secretaria, ao CEPED e toda a equipe. E principalmente a nossa ilustre palestrante, a Cida, que nos representou tanto na Fundação, né, Cultural Palmares, que hoje eu prefiro nem debater. Hoje eu não preciso nem debater a questão da Fundação Palmares até o momento. É melhor deixar passar logo, né? Olha, mas as conquistas ficaram, né, Bruno? Exato. E eu me sinto assim honrada de poder te conhecer e saber do seu trabalho, né, do seu percurso,
nessa luta, e quero dizer que eu acredito que chegou até nós, chegaram até nós, muitas dessas conquistas, né? É reflexo desse trabalho. O que a gente tem hoje é reflexo desse trabalho. E eu quero te agradecer. Estou muito assim, honrada de ter participado com você dessa live, né? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cida, suas últimas palavras. Bruna, professora Marta, obrigada a todos os professores que estão acompanhando, obrigado ao CETEB, obrigado à Secretaria de Educação. Eu acho que Búzios é uma cidade que vale, merece e dá para a gente fazer um laboratório de mudança, e eu estou aqui para colaborar no que for necessário, para fortalecer, porque eu acredito na transformação a partir das cidades, e cidades pequenas, a gente começando por elas sendo exemplos, outras cidades irão copiar, né? Então, só esse passo importante aqui de trazer figuras de vários lugares, falas de vários territórios, linguagens de vários espaços construídas com diferentes trajetórias, eu acho que já é uma forma de diversificar uma construção de um pensamento evolutivo, né? Dizer também que a minha primeira ação social enquanto presidente do Movimento de Pesquisa da Cultura Negra do meu município, há uns 18 anos atrás, foi pela educação. A educação é, para mim, a principal ferramenta de transformação da humanidade, não só da humanidade como pessoa, pelo conhecimento, mas da sociedade enquanto força de organização, e da estrutura do Estado, porque quando você tem uma sociedade consciente, preparada, você sabe muito bem o que você quer para quem e quem dirigir o seu Estado, né? Então, eu acho que a gente está vivendo momentos difíceis, mas eu sou muito otimista. Eu sou uma mulher que acredita no homem, eu acredito nas mudanças, eu acredito em Deus, eu acredito na ancestralidade, e eu acho que esse momento de dificuldade foi para nos ensinar a nos unir, e para que a gente possa ver que se temos diferença, mas o que nos unifica é um propósito que vai fortalecer uma grande mudança, é desse lado que a gente tem que estar. E é desse lado que eu quero caminhar. E eu acho que é desse lado que todos nós temos que refletir para que a gente esteja juntos de mãos dadas. Tá, gente? Muito obrigado. Valeu, Zumbi, valeu, Dandara, valeu, Quilombo dos Palmares, valeu aí, Búzios, valeu, CETEB, Bruno, Marta, muito obrigada, viu? Obrigado. Saudações. Um beijão, muito obrigada, querida, uma tarde maravilhosa, foi uma honra ter te conhecido, tá bom? Um beijo no coração e manda um beijo para sua filha. Manda, tá, mas adora. Ela vem no final do ano, tem Brasília. Ai, tá bom. Olha, gente, até amanhã, né? Amanhã, dia 10, né? Amanhã, dia 10, nós vamos discutir sobre o racismo estrutural na sala de aula, o lugar de fala do outro. Um tema muito pertinente para esse momento, né? A gente vai ter aí o professor doutor Jalber Luiz para discutir esse tema, a Fernanda também, que trabalha na Biblioteca Municipal, coordena, né, o trabalho das salas de leituras do município, trazendo um trabalho muito interessante para compartilhar experiências conosco. Compartilhar experiências, não, práticas, né? Compartilhar práticas. Ó, um beijão, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos. Tchauzinho. Tchau, tchau.